No vídeo anterior eu falei sobre a desordem que ocorre na cabeça dos filhos na medida em que eles entram na adolescência. Hoje eu vou falar o contrário, o oposto, a desordem que ocorre na cabeça dos pais quando se enfrentam com o crescimento dos filhos. Quando os filhos crescem, vão ficando vazios na vida dos pais, produto da desocupação que eles têm com relação aos filhos. Os pais estão acostumados desde a concepção, gestação, infância, puberdade e adolescência dos filhos de estarem ocupados com eles. Os filhos passam a ser uma demanda muito grande para os pais e o casal de alguma forma vai dividindo tarefas, se ocupando no dia a dia com todas essas atividades, seja do ponto de vista produtivo para ter dinheiro, seja do ponto de vista organizacional da casa, funcionamento da casa, leva, traz, colégio, estuda, atividades paralelas à escolas e assim por diante. Então os pais estão sempre muito envolvidos. Nesse transcurso é comum que o casal se abandone em alguns aspectos, ou seja, os filhos ficam tão expansivos, tão grandes dentro da relação de casal que os pais de alguma forma se perdem um ao outro. O casal, na medida que os filhos vão surgindo, em especial na concepção e depois na primeira infância, os pais têm que abrirem uma espécie de um ninho entre eles para que os filhos possam se desenvolver. Na medida que os filhos vão crescendo e vão indo para o mundo, esse espaço inicialmente vai ficando cada vez maior e depois vai decrescendo, porque as demandas são cada vez menores. Isso faz com que surjam então os vazios aos quais eu me referia no início do vídeo. Esse vazio, ou estes vazios, vão causar uma série de transtornos importantes se o casal não estiver atento, ligado, se o casal não estiver ligado na dinâmica da vida, percebendo que os filhos são do mundo e não são deles, e de alguma forma irem reabsorvendo entre eles esses espaços. Em parte, os vazios são ocupados pelo trabalho, ocupações, tarefas, lazeres, esportes que até então os pais não podiam exercer porque os filhos não permitiam, ou a tarefa de criar e educar os filhos não permitiam, mas agora, na medida que os filhos vão para o mundo, esses itens todos, esses elementos, essas questões todas podem ser resolvidas e resgatadas. Mas ao mesmo tempo a relação do casal, que de alguma maneira tem que ser reeditada, revisada, repensada e assim por diante. Então o casal tem que de alguma maneira se dar as mãos e ocupar esse espaço com a atividade deles. São as viagens, são as relações, são atividades incomuns, são as visitas, são estar em casa, ou reformar a casa, ou repensar a vida, recondicionar o projeto e assim sucessivamente. Se o casal está atento, esses espaços então não passam a ser complicados. A complicação surge justamente quando não existe essa preocupação por parte dos pais, isso passa batido. E aí nós temos o fato de que se o casal antes estava um pouco separado pela presença dos filhos, a ausência dos filhos deixa esse vazio que é ocupado com outras coisas. Então o casal, em vez de se reaproximar, se distancia mais ainda, e aí nós temos as confusões que surgem lá por volta da metade da vida, dos 45 anos em diante, quando os filhos então começam a ingressar na adolescência e se aproximar da vida adulta jovem. A relação de casal está diretamente vinculada ao tema da passagem do tempo. Os pais têm dificuldade, o casal tem dificuldade de reavaliar a passagem do tempo, a proximidade da morte dos seus pais, a dinâmica, o corpo, a vida que modifica, os desejos que já não são mais os mesmos, coisas que queriam e que já não querem mais, coisas que ainda dá para ter, coisas que já não dá mais para ter porque já passou o tempo, já não é mais o momento. Então tem esses encaixes e desencaixes na vida do casal que são super importantes e que permitem que eles de alguma forma se reinventem de uma maneira mais interessante. O projeto de casal que em cada momento da vida na vida de solteiro, na vida de recém-casado, com filhos jovens, filhos adolescentes, filhos adultos, depois avós, e todas que nós vamos falar mais adiante em algum momento, que modificações, que complicações surgem na cabeça dos pais quando os netos nascem, em especial o tema da passagem do tempo, que é a conexão com a morte, e assim sucessivamente. Então vejo que a vida é dinâmica e de alguma maneira os filhos vão nos apontando, vão nos marcando, vão nos pontualizando esse dinamismo e sobretudo a passagem do tempo, e lá no final da linha, no horizonte, a morte, o fim da vida que de alguma maneira nos espera. Todos nós vamos passar por isso inevitavelmente, mas de alguma maneira são temas angustiantes. Realizações, frustrações, coisas que vão ficando no caminho e que de alguma maneira nos complicam tremendamente nos reconectarmos com isso, os lutos,
as mortes dos nossos pais, a morte, a passagem do tempo, das etapas que vão ficando para trás e que já não se pode mais reviver e assim por diante. Por essa razão, entre outras coisas, uma das complicações que surgem nesse período é quando os filhos entram na adolescência e começa toda essa discriminação e a saída para o mundo e provocando de alguma forma indiretamente dentro dos pais esse desencaixe todo. Uma das coisas que os pais fazem, entre aspas, é bloquear, é se separarem, é buscarem pessoas mais jovens, é tentar resgatar a vida, fazerem coisas fazendo de conta que o tempo não passou, ao mesmo tempo elaborações complicadas com relação aos filhos que são adolescentes e vão se relacionar com outras pessoas da mesma idade, então eles buscam pessoas mais jovens para se relacionar, como se eles também fossem jovens, mas como se fosse um resgate dos filhos que estão indo para o mundo. Então vejam que é uma salada de frutas e é evidente que nós não vamos explorar tudo isso agora, a ideia é só introduzir o tema e provocar um certo pensamento, uma certa conexão com respeito a isso. Mas esse é o tema então do nosso vídeo de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Nas próximas vezes nós vamos trazendo também situações complicadas das relações entre marido e mulher e pais e filhos. Um abraço, até o próximo vídeo.